Olá, pessoal. Aqui é a Lê Periardi. Eu sou uma mulher branca de cabelo castanho curto. Estou usando óculos, um fone de ouvido preto. Como sempre, uso uma blusa preta e ao meu fundo tem uma estante de livros. Atualmente, eu sou UX Writer e Content Designer no iFood. Também trabalho como professora, facilitadora, palestrante, criadora de conteúdo. Vocês viram que eu gosto de falar mesmo, né? E sou cofundadora do Clube do UX Writing, junto com a Jailma Souza. Oi, gente, meu nome é Abigail, eu sou uma mulher parda, do cabelo cacheado preto até a altura do pescoço, tenho olhos pretos, cabelos não, lábios carnudos. Atualmente eu trabalho como UX Writer na Avenue Code e é isso. Não sei se eu fiz certo. Olá, pessoal, eu sou a Geisa, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo curto, uso óculos pretos, uso alguns piercings no rosto. Hoje, em homenagem à Alê, eu vim com roupa totalmente preta, então eu estou usando uma camisa preta. Ao fundo tem o meu quarto, com o meu gato ao fundo, participando hoje. E, atualmente, eu sou UX Writer de chatbots na RV Digital. Maravilhosa. Esqueceu de falar que é membra super participativa do clube do UX Writing. Esqueceu essa parte aí, mas o pessoal vê depois. O clube do UX Writing é uma comunidade em prol das pessoas que trabalham com conteúdo para interfaces. Então, seja você uma pessoa UX Writer, Content Designer, Content Writer, tem vários nomes para pessoas que escrevem para interfaces com o foco na experiência, na melhor experiência da pessoa usuária e, claro, com os objetivos de negócio aí sempre em mente, né, para a gente atingir e superar. Bom, hoje a gente está completando um ano de clube. Gente, passa rápido demais, assim. Eu lembro do dia que eu chamei a Jailma, falei, Jailma, o que você acha da gente fazer uma comunidade que a gente realmente consiga compartilhar conteúdo, divulgar eventos da área, livros, artigos, dar aquele apoio, porque a gente sabe que é um momento muito complicado, um momento que às vezes a gente está iniciando ou migrando, e não só isso, né? Um momento que a gente também está no processo de crescer na carreira, né? E aquele momento legal que a gente talvez já atingiu um lugar bacana, que a gente consiga ajudar outras pessoas, né? E ela super topou, então a gente começou no grupo do Telegram, e aí, enfim, a gente foi criando as outras redes sociais, o grupo no WhatsApp, participamos da Bots Brasil, em 2022, foi muito legal. A gente tem conteúdos maravilhosos que estão aqui no canal do YouTube, vocês podem acessar depois. E esse ano, para comemorar esse um ano, o que que a gente resolveu fazer? Vamos fazer conteúdos especiais com pessoas que são referência na área, são especialistas. Algumas têm menos tempo de carreira, outras têm mais. O importante é que a gente traga essa diversidade para cá também. Afinal, todo mundo tem a capacidade de aprender e de ensinar, né? E aí, quem nos ajudou a trazer todos esses conteúdos maravilhosos? Os nossos apoiadores. E quem nos apoiou, né, para poder conseguir trazer todo esse conteúdo super de valor, que palestras que parecem verdadeiras aulas, a verdade é essa, de forma gratuita, né, que é muito importante. A GetBots, que é uma empresa especialista em chatbots personalizados, e a The Starter, que é uma escola lá de Portugal, que tem um monte de alunos brasileiros, de UX Design, UX Research e UX Writing, inclusive o curso UX Writing na Prática, que é uma parceria com o clube, no qual Jailma Souza e eu somos professores, está lá na The Starter também. E como apoio, a gente tem o UX Writing Cash, que é o nosso podcast de UX Writing e Content Design totalmente em português. Atualmente é o único podcast focado em língua portuguesa. Fica aí o nosso convite para você produzir também conteúdo BR, né, até para tornar mais acessível para as pessoas. E por falar em acessibilidade, sabe uma coisa que torna bastante acessível? Os nossos processos, a nossa forma de trabalhar e traz visibilidade não só para o projeto, mas também para a nossa carreira, documentação. É sobre isso que a gente vai falar aqui com essas maravilhosas. Geise e Abigail, é com vocês. A gente trouxe um tema super legal, que é sobre documentação. E antes de começar a contar uma história, eu quero dizer o porquê que a gente está aqui hoje. Eu descobri que eu precisava, né, quando eu entrei na RV,
Eu sou a única pessoa de conteúdo e não tinha... E o bot que eu trabalho, o chatbot que eu trabalho, ele tem pouco tempo de criação, ele só tem 6 meses. E a empresa viu a necessidade de ter uma UX Writer e aí me contratou. E, bom, não tinha nenhum registro anterior dele em termos organizado, né? Com o conteúdo do fluxo conversacional desse bot, desse chatbot. E aí eu procurei na literatura e encontrei o artigo da Abigail Santos. Até então a gente não se conhecia. Eu li e fui redirecionada a um outro artigo da Natália Alves, uma outra UX Writer, atualmente ela está na Log, e encontrei uma forma de começar do zero a documentar. E eu achei interessante, eu peguei o melhor dos 2 artigos, mas eu me identifiquei mais com o artigo da Abigail, porque ela trabalha com o Notion, que é uma ferramenta para documentação e que eu já tenho mais afinidade. E aí, com isso, eu a convidei para a gente fazer um modelo do zero, porque eu vi a dificuldade que era criar um modelo do zero, e a convidei para a gente fazer um projeto juntas. Nisso, eu conversei com a Alê, que eu tinha chamado a Abigail para esse projeto, e a Alê nos convidou para apresentar para vocês sobre documentação. E aí eu agradeço muito a oportunidade, parabéns ao clube, parabéns às fundadoras, e é uma honra estar aqui pela confiança. Obrigada pela confiança também. Continuando, né, o que Gê falou aqui, ela me convidou para participar, foi uma surpresa, foi tudo muito rápido. Semana passada ela falou sobre o projeto e eu digo, meu Deus, você reacendeu uma chama em mim, porque esse artigo eu tinha deixado lá, eu ainda ia atualizar ele, só que eu estava sem tempo, e meio que foi um motivador para mexer de novo, né? Porque as coisas elas vão se atualizando, e eu já estava com vontade de mexer, voltar a mexer de novo em alguns textos que eu tinha construído, e já veio falar comigo e conversou comigo, e eu digo, que bom, até então só o projeto, né? Então depois ela chegou com uma palestra, eu digo, meu Deus, muito rápido, mas vamos sim, vamos, a gente consegue, vamos agitar as coisas, vamos organizar e trazer tipo, os nossos conhecimentos, a nossa trajetória em relação à documentação. Para mim é algo que também é novo. Quando eu comecei a ter contato com documentação, foi também na primeira empresa que eu trabalhei, que foi ano passado, e foi a primeira vez que eu consegui ter contato, assim, de fato, na minha transição com o UX Writing, né? Experiência palpável, assim, tipo, agora estou trabalhando com o UX Writing. Então, foi um momento que eu comecei a desbravar muitas ferramentas e muitas plataformas para conseguir ver como eu poderia arrumar a casa do UX Writing dentro da empresa. Então, foi uma surpresa muito boa e agora estamos aqui, né? Tipo, para mostrar um pouco para vocês como foi alguns processos para a gente inicialmente sobre documentação. Bom, sobre o que é documentar, né? Às vezes a gente se pergunta e fala, mas documentar é fácil, é óbvio, mas como eu sou do óbvio precisa ser dito, eu vou comentar sobre o que é documentar. Documentar é contar uma história. E como documentar é contar uma história, eu vou contar uma outra história antes de responder o que é documentação. Para quem me conhece, eu vou tentar contar a história em 2 minutinhos. Esses 2 minutinhos são muito famosos, mas com certeza não vão ser só 2 minutinhos. E essa história, ela é verídica, essa história da minha vida, e eu acho que vai ajudar muita gente em transição de carreira, principalmente carreiras que parecem que não tem nada a ver com UX. Como eu acredito que UX é uma área muito democrática, sempre cabe mais um, essa história conta a minha vida antes de entrar na letras, antes de saber o que era UX Writing ou qualquer vertente, quando eu estava na biologia. Eu estudava, né, eu cursava ciências biológicas e, especificamente, eu estudava sapos. Eu sei que é muito peculiar, mas eu sempre gostei, continuo gostando, e os sapos me ajudaram a estar aqui hoje. A gente tem a gente tem uma viagem, né, chamada coleta de campo, né, campo de coleta, que nada mais é que uma viagem em grupo, em equipe,
que a gente vai até um local, seja uma cidade, um estado, a gente viaja para coletar bichos, os sapos, né? Então, quando a gente chegava, né, antes, na verdade, de ir até o local, a gente fazia um roteiro de viagem. Então, eu tinha um caderno de campo onde eu anotava aonde eu estava, em que cidade eu estava, a data, a hora, a cidade que eu ia, a equipe, eu descrevia a equipe que estava indo no carro comigo e a gente se movimentava até esse local de coleta. E aí, chegando lá no local de coleta, a gente coletava os bichos, catava os bichos, adorava falar catava os bichos, e nisso eu pegava os bichos e olhava. Se eu identificasse a espécie, eu abria meu caderno de campo novamente, anotava o gênero da espécie, a data, a hora, a cidade que eu estava, né? E, às vezes, mais especificamente, a gente registrava as coordenadas geográficas. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com UX Writing, documentar em UX Writing? Como documentar é contar uma história, em UX a gente precisa registrar as informações dentro de um produto, dentro de um serviço. Eles têm em comum, essas duas áreas têm em comum justamente registrar essas informações, por exemplo, seja de uma tela, seja de um fluxo de chatbots, justamente para facilitar e catalogar essas informações por algum motivo. E um desses motivos, aí voltando para a analogia com a biologia, que quando a gente retornava desses campos, a gente ia para os laboratórios com todas as informações de todas as pessoas, de todos aqueles cadernos de campo, para um porquê. E aí esse porquê remete à pesquisa, às análises daqueles dados. E que em UX Writing a gente precisa dessas informações para que a gente analise e tome decisões dentro de um serviço ou de um produto. E aí isso vai levar a um outro ponto dessa palestra, que é o porquê que a gente documenta. E a Abigail vai contar um pouquinho para vocês. Como o G falou, né? Tipo, documentar é catalogar, é contar uma história. Você fazer um registro daquilo que você está construindo, se tratando de conteúdo, né? Que é a parte de UX Writing. Então, tipo, documentar é você ter essa visão macro para você conseguir catalogar e ver toda a trajetória que o conteúdo teve dentro daquele produto. Ale, você pode passar? Então, quando a gente pensa nos porquês, a gente escolheu, debatendo eu e o G, a gente escolheu 3 motivos assim, maiores para colocar aqui. O primeiro é avaliar a evolução do conteúdo e os impactos para a pessoa usuária, tipo, como aquele conteúdo está crescendo nesse produto, quais são os espaços que eles estão ocupando e os que eles estão deixando de ocupar, como a pessoa usuária está sendo impactada com aquilo que eu estou escrevendo, tipo, está sendo útil, não está sendo útil, está ficando mais fácil, está ficando mais difícil, e a gente ter essa visão a partir da documentação, porque ela é um facilitador, ela consegue dar essa visão para a gente. Outro ponto é promover a visibilidade do e-writer dentro da equipe da empresa, porque quando a gente tem esse espaço para colocar como o nosso trabalho se desenvolve, a gente consegue ter visibilidade, a gente consegue dizer para a equipe, os nossos processos funcionam dessa forma, é assim que a gente trabalha, não é só um textinho no final, tem toda uma estrutura que a gente pensa e a gente documenta aqui. A mesma coisa é para a empresa, olha, a empresa é desse jeito, tem um início, tem um meio e tem um fim, e a gente coloca tudo aqui nesse espaço para a gente ter uma visualização e conseguir, tipo, ver isso de maneira macro. Então, tipo, é muito importante para a visibilidade, para que no final não pense que é só um textinho, não, tem muita coisa que acontece antes e é importante a gente registrar isso. E um terceiro ponto também é um ambiente que é muito bom para insights, principalmente quando a gente fala de métricas, né? Um lugar bom para você, tipo, pensar como é que a gente pode medir esse conteúdo, como é que a gente pode cuidar desse conteúdo, como é que a gente pode colher resposta e números em relação a esse conteúdo. Então, é um bom lugar para a gente
criar coisas novas em relação ao conteúdo, porque você vai ter todas as informações ali, você vai ter uma pesquisa, uma análise de arquitetura de informação, uma análise heurística do conteúdo. Então, você vai ter tudo ali documentado e também a evolução do conteúdo dentro do chatbot, dentro de um fluxo. Então, você vai conseguir colher insights que possam agregar quando a gente fala de métricas. Então, tipo, ir mais além, né? Tipo, tô vendo aqui e daqui eu vou colher algumas coisas para pensar em algumas formas de medir esse conteúdo, de trazer outras referências, de pensar de outro jeito. Então, é um ambiente muito bom, é um ambiente muito fértil de colher esses tipos de insights. E para mostrar mais ou menos um pouquinho como é que pode ser feito isso, que tanto eu quanto o G vamos explicar agora como documentar. Como documentar, né? Como fazer essa documentação. Eu tenho uma referência de fluxos, a gente tem a referência de chatbot, então a gente vai trazer perspectivas diferentes, mas para fazer essa documentação vai depender muito do contexto, vai depender muito da sua realidade, vai depender muito da ferramenta que você tem em mãos. Tipo, a gente traz um repertório onde Bibi, eu faço no Word, eu faço no Notion. Tá, funciona, então tá tudo certo. Mas a gente pode pensar em um esqueleto de tipo assim, de um guia, dizer, olha, você começa com pesquisa, depois a gente vai pensar como as telas estão evoluindo, como o chatbot está evoluindo. Então, tipo, dessa forma a gente consegue fazer algo muito adaptável ao conteúdo e à empresa. A gente vai explicar um pouquinho mais agora, tipo, algumas coisas mais intrínsecas do contexto dela em relação ao chatbot. Como a Abigail comentou, escolher a primeira ferramenta é fundamental, não tem uma certa, não tem uma errada, tem a melhor e a que você se adapte, porque tem que ser bom para os dois lados, tem que ser bom para você documentar e para as pessoas da sua equipe também conseguir, tem que ser intuitivo não só para a pessoa usuária, mas para as pessoas do time também, que também são pessoas usuárias, só que de uma outra frente. Então, nesse modelo que a gente chegou, a gente uniu os dois mundos, o melhor dos dois mundos. A gente pegou o Notion como ferramenta, onde documenta pesquisas, os fluxos para as telas, para quem trabalha com telas. E no meu caso do chatbots, eu acabei adaptando, eu fiz o Notion, eu fiz organizei em projetos e embaixo em tarefas, e em cada tarefa tem um documento externo, que é um link ou do Google Docs ou do Word Online. E ele registra, lembra do roteiro lá no caderno de campo da biologia? Ele registra data, o número da versão que está essa tarefa, desse documento. Então, eu cheguei, era V0, então eu nomeei a que eu estou fazendo como V1, versão 1. Quem sou eu? Sou UX Writer e Chatbot, trabalhando com curadoria na RV Digital. Em qual data que foi criado o documento? Quando foi a última atualização? E aí, seguindo, desde o cabeçalho, já para a documentação de fato, eu registrei tanto a data que foi criado o primeiro fluxo, depois, em seguida, um alinhamento com o time, porque é importante a gente criar, mas a gente também passar para o time, para as pessoas interessadas, fazerem uma revisão de alinhamento. E, por fim, uma outra etapa seria pegar esse conteúdo alinhado e mostrar para a gestão, né, que no meu caso é uma gestão de marketing e de novos negócios / produtos, que são as pessoas que vão, de fato, validar para que aí sim vá em produção. E em produção, quando a gente fala em produção, significa mandar para os desenvolvedores aplicarem e já fazerem com que o chatbot funcione com aquele novo conteúdo. E o bacana, voltando um pouquinho na questão da evolução, é que hoje eu estou levando muito para o lado, para o que eu estou trabalhando hoje, que é na RV, que a RV Digital ela é uma plataforma de multisserviços. Então, de tempos em tempos, não tem um tempo definido, produtos novos muito variados são adicionados no portfólio da empresa. E o que isso significa? Significa que novas pessoas, de novos perfis, ela está no Brasil inteiro, então é muito regional, tem muitas palavras diferentes que só são usadas em um determinado estado, uma determinada cidade.
E isso, voltando para a documentação, da importância da documentação, é que nesse primeiro momento, eu só tenho 1 mês de casa, eu tenho uma noção de como as pessoas estão conversando, né, com o bot, porque eu tenho esse relatório, eu baixo um relatório onde eu sei como as pessoas estão conversando com o bot, mas daqui a um tempo a empresa ela vai adicionar uma nova camada de produtos diferentes. Então, novas pessoas de novas idades, novas senioridades, elas vão falar, né, com o bot, e aí eu vou ter mais uma vez um registro dessas palavras que eu vou adicionar ao conteúdo e vou registrar nessa documentação, vou documentar, e isso, mais uma vez, ajuda a contar a história do próprio produto e tomar decisão de se a gente usa tal palavra ou se tira essa palavra, não é bem... A gente toma decisões com o conteúdo. Então, essa é mais uma das importâncias de documentar. Tipo, completando isso que G falou, fala de contexto é muito interessante, porque ela trouxe um repertório dela, quando ela mostrou a estrutura chatbot, eu digo, meu Deus, eu nunca fiz algo nesse sentido, tipo, não consigo nem entender, assim, a estrutura, porque eu nunca tive contato, assim, tipo, de chatbot, e depois ela explicando, assim, como funcionava, então, é muito legal, assim, tipo, pensar que a gente vai ter esse acompanhamento quase que de interação com o usuário, quase que falado, né? Porque ele está ali digitando, então ele está ali se expressando de alguma forma. E eu trazer um contexto de trabalhar com fluxos, tipo assim, fluxos, pensar na tela, pensar na estrutura da tela, pensar como é que aquele texto vai estar ali dentro dessa tela. Então, é outro repertório, né? É outro contexto e outra forma em que o conteúdo está sendo trabalhado e que ele pode ser documentado, tanto se você está falando de um chatbot, quanto se você estiver falando de um fluxo normal, assim, de produtos, sabe? E pensando nisso, a gente trouxe algumas referências, assim. A gente produziu 2 modelos de documentação, tanto no Notion quanto no Word, tá bem, assim, vibes para quem está iniciando mesmo, porque a gente trouxe algo do nosso repertório, assim, do início, e pensando em pessoas que estão iniciando, assim, na carreira. Então, a gente pensou, assim, um modelo simples para você começar também a pensar em como você pode adaptar esse esqueleto para o seu contexto. E tem 3 lugares aqui, tem o Notion, tem o Word, tem o Google Docs. Tem outros arquivos também que falam diretamente sobre documentação e como documentar para você se guiar, ler e realmente adaptar ao que você precisa, tanto para o seu produto, quanto na sua empresa, quanto para o seu time de design, tipo, independente da frente que você está trabalhando. Então, tipo, tem vários links aqui que vocês podem se inspirar e produzir o próprio modelo de documentação de vocês, tipo, na plataforma que vocês achem melhor. Esse é meu contato, gente, meu LinkedIn, se vocês quiserem ter alguma dúvida, perguntar algo, trocar uma ideia, ter alguma referência também de documentação e de ferramentas, se tiverem de ferramentas, melhor ainda, porque é algo que eu estou tendo muito contato no momento, então se tiverem alguma referência, alguma coisa, alguma troca, pode mandar mensagem para mim pelo LinkedIn ou até o e-mail, não tem problema, não tem problema, eu vou responder igual. E eu queria agradecer muito a oportunidade, né, de falar um pouco de como foi, tipo, também da minha trajetória e também do meu jeito de pensar em relação a essa documentação de conteúdo. Para mim foi uma surpresa, queria agradecer a Lê, que é uma pessoa que eu me inspiro muito e que eu acompanho muito no LinkedIn, e a G também, é muito doido estar aqui, eu fiquei nervosa no início, porque eu não estava acreditando, porque são pessoas que eu acompanho de fora, né, então, tipo, que estiveram ali em muitos momentos da minha transição, e pessoas que estão ali ativas. É muito bom ver mulheres ativas, assim, falando e se posicionando e se colocando à frente de coisas, sabe? Então, tipo, me inspirou muito a não desistir, porque eu saí da publicidade e fui para o UX Writing, assim, tipo, meu Deus, preciso fazer alguma coisa diferente em relação a texto, porque eu sempre trabalhei com texto. Então, muito obrigada a vocês duas pela essa oportunidade, por acreditar que eu tenho potencial de estar aqui falando também. Estou muito feliz e qualquer coisa, todo mundo pode entrar em contato, falar comigo. Eu sou muito boa, muito legal. E é isso. É legal mesmo. Muito legal você.
Esses são os meus contatos. Podem me chamar, podem me escrever, podem me mandar mensagem. Eu sou super acessível, posso demorar a responder, mas eu sempre respondo. E eu queria agradecer imensamente ao clube, que foi minha primeira referência, me apoiou muito, me gerou confiança para começar a participar ativamente, tanto no Telegram quanto no WhatsApp. Eu conheci e conheço ainda pessoas maravilhosas, me tornei muito amiga de muitas que vieram do clube, e eu queria muito agradecer a confiança da Abigail por ter topado a gente fazer tanto o projeto, que inclusive vai sair um artigo depois, que era o que a gente ia fazer inicialmente, não só os modelos de documentação, mas seria um artigo juntas, e que se tornou antes uma palestra, e ela confiou em mim, a gente confiou uma na outra, a gente se deu suporte. Eu queria agradecer especialmente as duas fundadoras do clube, a Lê Periari e Jailma Souza, que são minhas referências anteriores, e hoje em dia eu posso chamar de amigas, então o meu muito obrigada a vocês. E eu queria muito começar um movimento que, na verdade, começou com a coragem de ter aceito esse convite para essa palestra, que eu brinquei sozinha aqui em casa, dizendo que eu ia decepcionar a pessoa impostora que existe em mim, e tomei coragem, e que bom que eu decepcionei a minha impostora, porque se eu não tivesse decepcionado, eu não tinha dado o meu sim, e essa palestra não teria acontecido. Então, assim, meu muito obrigada a todas as mulheres da minha vida, que foram e que são, hoje em dia, assim, vocês para mim são inspiração. O meu muito obrigada. A gente vai agradecer de novo essas empresas que acreditaram, né, que nos ajudaram aí a trazer esse evento gratuito para quem está assistindo, né? A gente não queria cobrar ingresso, esse ano, pelo menos, a gente queria trazer a experiência toda gratuita para vocês, deu certo. Então, GetBots, muito obrigada. Uma empresa especialista aí em chatbots, a Geisa conhece, de bastidores também. A The Starter é uma escola de UX Design, UX Research, Metrics, tem vários cursos super interessantes, inclusive para quem pensa em trabalhar no exterior também, tem cursos de inglês na área. E tem o curso de UX Writing na prática, que eu tenho o orgulho de ter idealizado junto com a Jailma, porque o nosso objetivo mesmo é colocar em prática, e adivinha, nossa ex-aluna está aqui, que é a Geisa, arrasando muito, né? E aí a gente está com a segunda turma agora em 2023 e vamos para a nossa terceira lá para maio. Mas se você estiver assistindo no futuro, acesse o site da Daystarter e veja em qual turma nós estamos. Bom, e para finalizar aqui esse papo maravilhoso, vale reforçar o convite, que é para vocês participarem do clube. Adivinha? Também é de graça, gente. Então, no nosso site, clubedoUXWriting.com.br, vocês podem acessar. Podem entrar no grupo do Telegram, que tem uma galera muito legal lá. Também no grupo do WhatsApp. Eu, se eu fosse você, eu entraria nos dois, até porque os papos diferenciam, tá? Não é todo mundo que está nos dois grupos. Siga a gente em todas as redes sociais, Clube do UX Writing, é facinho de vocês encontrarem a gente. Lá na comunidade, o que a gente faz? A gente troca muito mais do que dicas de conteúdo e de curso, assim. A gente realmente se apoia de verdade, chora junto, comemora junto. Esse é o objetivo da comunidade. Tá? E para você que assistiu até aqui, que vai com certeza aproveitar esse template maravilhoso que as meninas trouxeram, porque sim, nós vamos compartilhar o link do PPT aqui na descrição do vídeo do YouTube, então vocês vão poder acessar a apresentação delas, todos os links, tá? Se você estiver assistindo em outra plataforma, vai lá no YouTube que você vai conseguir pegar o link do PPT, tá bom? Se você estiver no YouTube, por favor, né, gente? Depois disso tudo, o mínimo é se inscrever no canal, ativar as notificações, dar o joinha para cima, o famoso like, deixar uns comentários aqui para as meninas. Vocês podem comentar pastel para quem está assistindo até agora. Ninguém vai entender nada, mas é isso. E se você estiver ouvindo o podcast na sua plataforma de áudio favorita, você pode seguir, pode também compartilhar. E se for no Spotify, precisamente, você ainda consegue avaliar com 5 estrelas. Tá ok? Meninas, muito obrigada. Continuem falando. Essa pode ser a primeira de muitas palestras que vocês vão dar. Tá? Eu tenho certeza disso. Que bom que vocês estrearam aqui no clube. Ficar vocês estão dando TED Talk. Eu tô falando, tá vendo? Começou no clube. Vai ser assim. A minha impostora eu já aposentei, eu já quero a próxima. Ah, arrasou. Muito bom, muito bom.
E fica aí um incentivo para você, que às vezes está assim, será se eu dou conta? Será? Vai palestrar, às vezes num evento menor, às vezes para um grupinho de 10 pessoas, vai começando aos poucos, numa ONG, tem tanta gente precisando aí ouvir a palavra do clube. Eu mesma já me voluntariei para falar em algumas empresas, assim, Lê, vem falar de UX Write, vou, como é que vocês estão aí? Vocês têm alguém? Nem sabe o que é isso? Já tem uma equipe? E a gente vai adaptando o conteúdo de acordo com a realidade, justamente para tentar abrir essas possibilidades de conhecimento, né, de amplitude da carreira, por que não? E de abrir novas vagas, né? A gente quer que mais pessoas trabalhem na área, claro que pessoas que se identificam, enfim, que vão ser felizes com isso, né? Então é isso, pessoal. Um beijo, muito obrigada. Vinícius, foi a última gravação. Estou apaixonada pelo seu trabalho. Contratem Vinícius, vou deixar o contato dele aqui nos comentários. Espero que a gente faça outros eventos, tá bom? Para te chamar, para ter esse recurso de acessibilidade que a gente acha tão importante. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Até a próxima.